já pregue aí para nós domingo? Disse amém. E eu fui pedir a Deus uma palavra e transitei por vários textos, e o Senhor me fez parar nesse texto aqui. Eu ia pregar, inclusive, em 1 Coríntios 15, mas vou ficar devendo esse sermão para uma próxima oportunidade. Hoje nós vamos meditar aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo vai falar as suas últimas palavras, né? Através da carta, obviamente, para o seu filho Timóteo, e é denominada de segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, chamado Timóteo. E ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1, se você encontrou, pôs seus olhos, e vamos ler o que Deus tem para falar para nós nessa noite. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. E seja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, eles sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas, em outras versões, para os mitos. Você, porém, seja moderado, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Verso 7. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, disse o apóstolo Paulo, mas a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, verso 13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Só até aí, amém? Louvado seja Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Nós vamos refletir hoje aqui sobre essas verdades contidas nesse texto. Trazer uma exposição rápida sobre esses versículos. Mas antes de transitar pelos versículos, eu queria conversar com você, introdutoriamente, sobre quem foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é conhecido pelo seu nome de Saulo de Tarso. E como Saulo de Tarso, ele foi um homem perseguidor da igreja, perseguidor do povo de Deus. É interessante que a chamada do apóstolo, a chamada de Paulo para o ministério, foi uma chamada bem peculiar e um convite não muito atrativo. Mas quando Deus ele chama, ele se responsabiliza, e quando ele fala, todo o ouvido e todo o coração obedece à voz de Deus. Amém? Quando o homem fala, a gente tem dúvida, mas quando Deus fala, Deus não deixa dúvidas para os seus. Se Deus está falando com você, se Deus ministrar o seu coração, não duvide. Mas diz a palavra, quando o apóstolo Paulo falou em Romanos, quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Mas ouça, obedeça, siga a sua voz, pois eu tenho certeza que a voz do Senhor para nós nos conduz à vida eterna. Convidou o apóstolo Paulo, de maneira linda e peculiar, quando este ia para Damasco, quando ele ia para uma cidade, mais uma vez cumprir aquilo que o seu coração determinava, que era perseguir cristão,
prender cristão e matar cristão. E de caminho para Damasco, em Atos capítulo 9, uma grande luz, né, brilha diante do apóstolo Paulo, diante de Saulo naquele momento. Né? Ele usava o seu nome hebreu, depois ele passa a usar o seu nome grego, mas ele naquele momento usava o seu nome hebreu, Saulo. E ele, com aquela grande luz, ele cai, e não é de um cavalo, a Bíblia não vai dizer que ele cai de um cavalo, que ele cai de um quadrúpede, não. Vai dizer apenas que ele cai ao chão. Não se sabe se ele estava montado em algum animal, se ele estava andando e caiu. O fato é que aquela queda fez ele se prostrar ali em terra, e ouviu-se uma voz muito forte que dizia: Saulo, por que você me persegue? E ele disse: quem é você? Quem é você? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele disse: agora, olha, tu vai a uma rua chamada à direita, e lá vai ter um profeta por nome Ananias. Ele vai orar por você e você vai ficar curado. Porque na queda, naquele momento, o Senhor permitiu que Saulo ficasse cego. Ele perdeu a visão. E ele, conduzido pelos seus amigos, vai para a rua chamada à direita. Nesse mesmo momento, Deus fala com o profeta Ananias e diz: olha, Ananias, vai vir um homem aí chamado Saulo de Tarso, porque Deus é lindo, Deus marca encontro, fala com um, fala com outro e faz a vontade dele se cumprir na nossa vida. Aleluia! E ele disse: ô Ananias, vai vir um homem aí chamado Saulo. E esse homem, ele vai, você vai colocar a mão sobre ele, ele vai ser curado. Saulo, Ananias diz: epa, esse homem eu conheço. Saulo, eu conheço o Senhor. É um perseguidor da igreja, eu tenho ouvido falar desse homem, ele é um homem perigoso. Vai, Ananias, você vai orar por ele, porque ele é um vaso escolhido por mim. Eu o escolhi. Aí agora vem a frase célebre sobre o ministério de Paulo. Eu vou mostrar para ele o quão é importante sofrer pela causa do evangelho. Esse foi o convite do apóstolo Paulo. Essa foi a chamada para o seu ministério. E esse homem sofreu, irmãos. Esse homem cumpriu a sua chamada. Ele vai dizer aqui no final da carta: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Mas nessa caminhada ele foi apedrejado, nessa caminhada ele foi caluniado, ele foi chamado de tagarela, ele foi chamado, ele foi apelidado e fustigado de todas as maneiras possíveis, intelectualmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque ele vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, que havia um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, que o perseguia, que não deixava que Paulo tivesse um minuto de sossego. E Paulo, por causa desse espinho na carne, orou 3 vezes ao Senhor. E Deus deu a resposta linda que a igreja já conhece: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E mostrou mais uma vez para aquele apóstolo que não era a força dele que fazia cumprir o ministério, que não era ele, mas era Deus nele, que não eram os dons dele, mas era a graça de Deus sobre ele, que não eram os talentos dele, mas a misericórdia do Senhor sobre ele, que não era a sabedoria dele, mas a sabedoria do alto que havia consagrado ele e mandado ele cumprir o seu ministério. E Deus fez com que Paulo cumprisse a sua chamada. Escute uma coisa: aquele que começou a obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Deus vai cumprir o ministério dele na sua vida. Ele chamou você, ele se responsabiliza. Não, mas foi homem. Não, não foi homem. Não foi a igreja. Não, não foi a igreja. Não foi o líder A, o líder B. Não, não foi. Foi Jesus de Nazaré. Ele pagou o preço por você e ele se responsabilizará pela sua vida. Ele cuidará de você de início ao fim. A sua casa está na mão do Senhor. A sua família está na mão do Senhor. A minha vida está na mão do Senhor. A nossa história está nas mãos do nosso Deus. Glórias ao teu nome, Deus. E esse homem levantou pessoas como o apóstolo, como o seu filho na fé chamado Timóteo, outros, Tito também, mas eu quero falar desse capítulo 4. E chegando nesse texto aqui, ele envia 2 cartas para o local onde Timóteo estava. A primeira, tratando sobre o ministério pastoral. A segunda, ensinando sobre como pastorear e orientando os desafios daquele que vive o genuíno evangelho. Se você quer viver piedosamente, o apóstolo Paulo disse que você sofrerá perseguição. Aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Irmãos, nós caminhamos em terras corrompidas pelo pecado.
Nós conversamos com pessoas corrompidas pelo pecado. Nós negociamos com pessoas corrompidas pelo pecado. O sistema é corrupto. As pessoas são na sua natureza, pecadoras. As pessoas tendem a fazer as suas próprias vontades e não querem de maneira nenhuma fazer a vontade de Deus. Só pelo Espírito é que o homem obedece à voz do Senhor. Só pelo Espírito Santo. E por isso que ele chama o seu filho na fé, Timóteo, na grande, como muitos dizem, chama na grande, Kelvin, Timóteo, e começa a dizer a partir do versículo 1, eu queria que você colocasse seus olhos. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Primeira coisa, ninguém. Se você acha, eu não sou cristão, eu não sou da igreja, então eu não tenho obrigação, meu irmão, escute uma coisa. Você crente ou não crente, vivo ou morto, você passará pelo juízo de Deus. Porque o que é que a Bíblia diz? Ele há de julgar vivos e mortos. Oh glória, por sua manifestação. Olha, Timóteo, eu conjuro-te diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu te exorto solenemente, ou seja, eu falo a você oficialmente, eu carimbo essas palavras, eu trago com toda a autoridade, Timóteo, a orientação que eu vou lhe dar. Verso 2, pregue a palavra. O crente tem que estar cheio da palavra. O pastor tem que estar cheio da palavra. O líder tem que estar cheio da palavra. Subiu aqui, tem que estar cheio da palavra. Vai cantar aqui, tem que estar cheio da palavra. Ô meu irmão, eu vou na escola, mas eu sou um cristão. Vá cheio da palavra. O que sustenta o cristão é a palavra de Deus. Ô irmãos, muitos estão se enchendo de muita balela, de muita filosofia. Mas ele vai dizer, Timóteo, prega a palavra. Esteja preparado. Quando, Paulo? De tarde ou de noite, de dia ou de manhã, no final de semana, aos domingos, não. Em tempo e fora de tempo. E para que serve, Paulo, a palavra? Ele vai dizer, repreenda, corrija, exorte. 3 coisas, repreensão, correção e exortação. A exortação aqui é uma motivação do alto, não é uma automotivação, porque o crente não vive de autoajuda, o crente vive da ajuda do alto, é a ajuda do céu, é Deus quem te sustenta. E a palavra cumpre essa tríplice orientação para o crente. Em primeiro lugar, ela te repreende. O crente que não quer ser repreendido, ele precisa ler Hebreus capítulo 12, porque Jesus vai dizer assim, que o Pai, ele disciplina a quem ama e açoita todo quanto recebe como filho. Quem é filho de Deus aqui? Então você vai ser disciplinado por ele. Ele vai dizer para você, por aí não. Filho, por aí não. E se você insistir, meu irmão, ele vai te pegar, porque você é dele. Quem vive pela própria sorte, viva pela própria sorte. Mas os filhos de Deus têm o caminho que deve percorrer. Tem o caminho que deve caminhar. E se você está caminhando por caminhos tortuosos e entrou por essas portas e sabe disso, olhe, você é filho de Deus. E o que é que a palavra está dizendo para você? A palavra, ela repreende, ela corrige e ela exorta. E o Senhor te repreende nessa noite e diz, volte para o caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ele disse, olha, Timóteo, a palavra, ela repreende, ela corrige e ela exorta. Como? Com toda a paciência e doutrina. O que é doutrina? Ensinamentos bíblicos, aquilo que Deus deixou para a sua igreja. Não é a minha opinião, não é o que eu acho, mas o que a Escritura diz para nós. O que Paulo está dizendo é, centraliza a Escritura. Honra a Escritura, uma coisa que eu amo na IBC. E um dos motivos pelos quais eu estou ouvindo a voz do Espírito, em primeiro lugar, pela sua graça. E segundo, pela convicção de que o Senhor nos chamou para pregar a palavra, meus irmãos. Deus me chamou, Deus nos chamou. Aqui, a IBC, nós não queremos perder tempo com filosofia. Eu amo filosofia, eu amo sociologia. Eu amo os princípios da psicologia, eu amo estudar história, eu amo conhecer, transitar pelos conhecimentos. Eu gosto desse tipo de coisa, eu amo ler livros, filosofia grega, eu gosto dos mitos, da mitologia grega, eu gosto de ler, eu acho interessante. Mas isso não me alimenta, não. Isso não te alimenta. Filmes bons, séries boas,
Nada disso te alimenta. O que alimenta o crente é a palavra. É a palavra de Deus. É a doutrina de Deus. Somente ela. E o que nós percebemos é que nos últimos dias, por aí afora, as pessoas estão falando de tudo, menos da palavra. Mas Paulo está dizendo que isso não é novidade para hoje. Verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos. As pessoas vão dizer assim, eu não gosto dessa pregação. O cara pregando a Bíblia. Eu não concordo com o que ele está dizendo, irmão. O que ele está dizendo é do coração dele ou é a palavra? Se for a palavra, meu irmão, cale sua boca, porque é Deus falando com você. Escute a voz do seu Pai. Ele te ama e ele te corrige, ele te repreende e ele te exorta. A palavra tem esse poder. Mas muitos sentirão um comichão nos ouvidos. Eu disse, mas Deus, eu estou indo para Curitiba, eu queria dar uma palavra assim para a gente ficar todo mundo, né? Mas Jesus disse, tu queria? E a igreja é tua ou é minha? Eu digo, é sua. Então fala o que eu quero, diga amém. É Ele quem manda, meus irmãos. Pregue a palavra. Pois virá o tempo em que, verso 3, a gente está só transitando pelo texto. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Ajuntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, fábulas, engenharia humana, conhecimento humano ilimitado. Deus é a fonte de toda a vida. Deus é a fonte de toda a compreensão humana. O Senhor é a fonte que nos faz viver e prosseguir de pé. Mas a palavra está dizendo aqui que muitos sairão dessa verdade, não irão querer investir tempo ouvindo a Escritura, mas ajuntarão mestres para si que fale o que agrada, o que cumpre os seus desejos. Há pessoas aí que só concordam se o pastor disser o que ela quer ouvir, que só ficam na igreja se agradarem, que é somente se for do jeito delas. Escute uma coisa, não incorra nesse erro. O Espírito Santo de Deus, ele falou através do apóstolo Paulo para o seu filho na fé lá, Timóteo, que muitos iriam juntar mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusariam a dar ouvidos à verdade, se voltariam para fábulas. Aí ele vai dizer aqui no verso 5, você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo. Seja moderado. Ô pastor, como é que eu sei se eu estou na Escritura, se eu estou caminhando segundo a Escritura Sagrada, segundo as verdades de Deus? Deus é equilibrado. Deus é moderado. Tem dia que a gente está feliz, sim ou não? Mas tem dia que a gente está... Nem todo dia vai ser dia de festa. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E essa caminhada me ensina que cada vez que eu entendo quem é Deus para mim, eu vou amadurecendo. Quem é Deus na Escritura, Ele vai se revelando para mim e eu vou amadurecendo. E o que acontece comigo? Eu começo a caminhar de forma moderada, de forma equilibrada. E Ele vai dizer, você, porém, Timóteo, muitos vão buscar os seus desejos, muitos vão juntar mestres para si, muitos vão querer somente do seu jeito, mas você, porém, todavia, entretanto, seja moderado. Em que, Paulo? Em tudo. E como é isso na prática? Em primeiro lugar, suporte os sofrimentos. Luta não mata crente. Pastor, estou passando uma tribulação. Deixa eu dar uma notícia para você. Você não vai parar. Você não vai parar. Por que você não vai parar? Porque o sofrimento não vai te matar. O sofrimento não vai te matar. Mas eu estou passando uma luta muito grande. Suporte os sofrimentos. Conselhos de Paulo para Timóteo. Cada um de nós aqui somos chamados por Deus para anunciar essa palavra. Talvez você não tenha a oportunidade de pegar o microfone e anunciar para muitos ao mesmo tempo. Mas cada vez que alguém passa por você, você é voz de Deus. Talvez você seja a única Bíblia que muitos vão ler. E aí a pergunta é, o que essas pessoas estão lendo?
Qual a parte da Bíblia que as pessoas estão lendo? Perdão? Perdão? Qual a parte que as pessoas estão lendo quando transitam por você? Amor? Misericórdia? Elas olham para você e vê o brilho de Jesus, o carinho, vê o amor na prática. Você, porém, seja moderado em tudo, verso 5, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Timóteo tinha um ministério. Você tem um ministério, eu tenho um ministério. Qual é o ministério da igreja, pastor? O ministério da reconciliação. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios. Todos têm essa responsabilidade. Eu postei um texto há pouco tempo no Instagram falando sobre isso. Pesa sobre mim essa obrigação de pregar o evangelho. Porque, ultimamente, o evangelho não atrai. Ultimamente, as pessoas não estão interessadas. Mas Paulo, ele entendeu que a sua chamada era uma chamada para ser fiel. Deus te chamou para ser adorador. Deus te chamou para ser santo. E Deus te chamou para ser fiel. Foi para isso que Deus nos chamou. Fazer guerra contra o pecado. E não abraçar o pecado. Mas eu sou adolescente. Mas eu sou jovem. Não importa. Com quem foi firmado o seu compromisso? Timóteo não estava mais nas barras das roupas do apóstolo Paulo. Paulo, sofredor, velho, sabe onde ele estava aqui nessa condição? Na masmorra. Sabe onde Paulo estava quando ele falou esse texto para Timóteo? Olha aí, pôs os seus olhos aí no verso 6. Ele vai dizer onde ele estava. Verso 6. Eu quem? O apóstolo Paulo. Já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. O que é isso? Sacrifício. Eu, apóstolo Paulo, estou pronto para morrer. É isso é o lugar onde ele estava. Na masmorra romana, insalubre. De onde só saía doente ou morto. Era onde ele estava. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Mas, Timóteo, deixa eu falar uma coisa para você. Em primeiro lugar, eu combati o bom combate. A vida cristã, meus irmãos, não é uma colônia de férias. Mas a vida cristã é um bom combate. É bom. É uma alegria. Quando você olha para alguém que estava preso no vício, o Espírito Santo arranca do mal e liberta do vício. Ele está combatendo o bom combate. É uma alegria quando o homem se volta para sua esposa e diz: eu quero amar a minha família e eu quero honrar a Deus cuidando dos meus. É combatendo o bom combate. É quando a esposa se submete ao seu marido. É quando o filho obedece aos pais. E é quando muitas vezes os filhos não têm bons exemplos dos pais, mas olham para a Escritura e dizem: eu quero ser como Jesus. Você está combatendo o bom combate. É quando você entende que o morrer é Cristo e o viver é lucro em Cristo. Você não vive mais para si, mas você vive para aquele que morreu por você. É quando você olha para Gálatas 2:20 e diz: eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí não precisa ninguém dizer para você: você pode isso, você não pode aquilo, você pode isso, você não pode aquilo. Você não vai precisar mais de moletas humanas te conduzindo, porque o teu prazer é fazer a vontade de Deus. Por isso que Paulo disse: eu combati o bom combate. O bom combate de Paulo foi marcado, meus irmãos, por lutas com feras em Éfeso, como ele disse. O bom combate de Paulo foi ser, muitas vezes, transferido em um cesto, porque foi ameaçado de morte. 40 homens que disseram: a gente não come nem bebe, a gente faz jejum de comida e de bebida, enquanto não matar esse homem. Esse foi o combate que Paulo enfrentou. Foi quando ele chegou diante de vários deuses em Atenas e conseguiu discutir com grandes filósofos e apresentou Jesus para eles. Foi quando ele estava, Atos 20, queria mostrar para a igreja aqui, o bom combate do apóstolo Paulo. A partir do versículo, bota aí no 13. Pode passar mais para frente, o 15. Vai mais um pouquinho, 17.
O 20 todinho é a história do apóstolo Paulo para viver essa verdade aqui de 2 Timóteo. Isso. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, 18. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam, em primeiro lugar, converter-se a Deus. Com o quê? Arrependimento e fé. Em quem? Nosso Senhor Jesus. Paulo combateu o bom combate. A vida de Paulo era falar daquele que o chamou. 22, vamos para o 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. 23, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida, eu puder completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A minha pergunta é: o que está no mais alto do seu coração nessa noite? Pelo que você teria coragem de entregar a sua vida? O que faz você acordar toda manhã e dizer: mais um dia, Senhor? Para quê? Para quê? Ele diz: eu combati o bom combate. E quando o Espírito Santo disse para ele: Paulo, vá para Jerusalém. Lá o que lhe aguarda é prisões e açoites. E quando um profeta Ágapo, pegou um cinto, tirou da sua cintura um cinto, amarrou a mão do apóstolo Paulo e disse: não vá porque o que te aguarda lá é prisão. Aí ele disse: eu estou pronto não somente para morrer, não somente ser preso, mas para morrer pela causa do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo disse: Timóteo, tem cuidado, porque vai chegar o tempo que as pessoas não suportarão essa doutrina. Me diga uma coisa, esse testemunho, essas palavras, meus irmãos, elas são da moda? Não são da moda. Essas palavras, elas não aguçam os sentimentos humanos para abraçarem. Mas ele combateu o bom combate. Ele terminou a carreira. Ele guardou a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo aqui vai dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, a palavra que Deus me deu, ela é eterna. Ela não tem um fim em mim mesmo, mas ela é para mim e através de mim para outros. E eu vou dizer uma coisa para você, Timóteo: o que Deus preparou para mim, Ele preparou também para todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo, ele entendeu que o Evangelho transcende a realidade dessa vida. Por isso que ele disse em 1 Coríntios 15, quem espera em Cristo somente para essa vida é digno de pena. Nos últimos dias o Espírito Santo nos convida, meus irmãos, para nós tirarmos os olhos do nosso umbigo e começarmos a perceber pessoas perecendo aí fora. O Espírito Santo nos convida, irmãos, a nos levantarmos e dizermos: espera aí, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Há uma missão a se cumprir, há pessoas se perdendo, e eu perdido dentro da igreja. Não, eu quero servir, eu quero te adorar, eu quero me entregar, eu quero combater o bom combate que Deus tem para mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nas Filipinas, vou encerrar agora. Nas Filipinas, uma jovenzinha de 13 anos se converteu. Isso foi antes da pandemia. Janela 1040, Filipinas, região ali dominada pelo islamismo. Esse testemunho está
para todos lerem naquele site Portas Abertas. Quem já ouviu falar no site Portas Abertas? É um site de missões. Nas Filipinas, uma menina de 13 anos, Ana, 13, converteu ao Evangelho. Só que os pais eram ou são, não sei se estão vivos ainda, muçulmanos. E o pai dela disse assim, toda vez que tu for para a igreja, quando tu voltar, é uma pizza que tu leva. Porque tu aprendeu que Jesus não é o Messias. Nós não adoramos a Jesus. Nós já temos definição sobre quem é Deus para nós. Então acabe com essa balela. Porque toda vez que você for na igreja, você leva uma pizza. Escute, a menina de 13 anos, ela passou o ano inteiro indo na igreja. Toda vez que ela voltava, ela apanhava. Isso é história, isso é verídico. Isso aqui não é história da carochinha, não. Isso é verídico. Um ano mais tarde, o pai dela bebendo, muito bêbado, ela estava saindo. Ela tinha ido para a igreja, ele chegou em casa, ele não viu ela na igreja, foi em busca dela na igreja, viu ela saindo da igreja e pegou ela na porta da igreja. Mas bateu nessa menina. Por ele estar bêbado, passou do limite. E a menina meteu a cabeça num meio fio assim, como se fosse meio fio, numa pedra, próximo da igreja. As pessoas voaram em cima dele, tiraram a menina, levaram para dentro do banco da igreja, uma igreja muito pobre, chão batido. Botaram ela no banco da igreja e começaram a chamar algum socorro. Tiraram o vestidinho dela, branco, que ela havia ganhado, tinha cantado pela primeira vez na igreja com aquele vestido. Tiraram o vestido dela todo sujo de sangue. E ela apagava. E todo mundo dizia, vai morrer. E ela voltava. E afastaram o pai dela. Deram um destino para ele. Afastaram. E ela tornava. E apagava. E quando ela tornava, ela dizia assim, cadê meu vestido? Cadê meu vestido? Calma, bebê. O socorro já está chegando. Calma, bebê. E ela voltava. Quando ela voltava, cadê meu vestido? Calma, bebê. O socorro já está chegando. Tem calma. E aí ela tornou. Disse, cadê meu vestido? Pega o vestido dessa menina, veste ela. Vestido todo cheio de sangue. Vestiu ela. Ela apagou. Quando ela tornou, uma senhora da igreja disse, minha filha, por que você está perguntando tanto por esse vestido? Ela disse, porque toda vez que eu fecho meus olhos, eu vejo ele me chamando. E eu quero chegar lá com esse vestido de sangue, para ele entender que assim como ele teve coragem de sangrar por mim na cruz, eu tive coragem de sangrar por ele aqui. Isso é evangelho. Irmãos, mas muito amarão os seus próprios desejos e arrecadarão mestres para si mesmos, segundo as suas próprias paixões. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se voltarão para mitos, para fábulas. Você, porém, cumpra o seu ministério. Combate o bom combate, acaba a carreira e guarda a tua fé em Deus. Aleluia! É Cristo, irmãos. É Cristo quem nos sustenta. Por isso eu encerro nessa noite. Eu não vou me alongar mais. O Espírito Santo me deu essa palavra objetiva nessa noite para nós orarmos. Orarmos pelo quê, pastor? Orar pela chama missionária no seu coração. A salvação que te alcançou, meu irmão. A salvação que alcançou você não é para ficar somente em você, não. Vai alcançar outros. Deus vai derramar uma unção sobre essa igreja, meu irmão. Que em breve o pastor João vai ter que fazer 2 cultos aqui. Deus vai salvar muitos aqui. Deus vai levantar obreiros, Deus vai levantar missionários, Deus vai levantar jovens que não quer ficar perdido por aí, mas quer servir a Deus com alegria. Quer alcançar outros. Porque quando o evangelho nos alcança, meu irmão, nós amamos a Jesus. E quem ama, vive para Ele. Faz o que Ele manda. Obedece. Paulo diz que ele é um escravo da vontade de Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Por favor, se você puder.